Inclusive, galera, muita gente acaba aí se embananando. Teve até outro dia no fórum da mentoria que um aluno perguntou assim, poxa, a diferença de cenário de teste e casos de teste, qual que é, né? E é basicamente essa, né? Cenários de teste, ele vai te dar uma visão muito macro sobre o assunto, né? Macro não, mas uma visão muito simplista sobre o assunto. Normalmente é só um título. Então, por exemplo, é cenário de teste de login. Esse é um cenário de teste de login, pode ser cenário de teste de login com sucesso, por exemplo. Isso vai ser já um cenário. Um caso de teste, não. Você vai ter que colocar muitas informações aí. Você vai ter que colocar ID, você vai ter que colocar ID se necessário, né? Você vai ter que colocar também um passo a passo, você vai ter que colocar pré-condições que precisam entrar, você pode passar também status, resultado esperado, são informações ultra importantes aí dentro de um caso de teste quando você vai criar um. Então, saibam que um caso de teste ele é um documento para ser detalhista mesmo. Ele precisa ser lido por qualquer pessoa do seu projeto e consiga entender. Ah, Manny, mas eu já trabalhei numa empresa que o pessoal falava só para fazer um cenário rapidão, não fazia caso de teste super detalhado, porque achava que isso era perda de tempo. É assim, tem empresas e empresas, projetos e projetos. Eu, sinceramente, não acho que uma documentação boa como caso de teste tem que ser tem que ser simples, né? Tem que ter poucos passos. Eu, na minha opinião, quero que qualquer pessoa que pegue aquele caso de teste consiga fazer aquele caso de teste, mesmo que ela não conheça o sistema. Porque dessa forma eu realmente garanto que aquela documentação, independente da pessoa que estiver trabalhando depois de mim, vai ser utilizada e vai ser útil, né? Porque a última coisa que a gente quer é ficar gerando documentação que dá trabalho e não ter um retorno tipo daquilo, né? Porque, a documentação ela tem que ser algo que você gera rápido e que te dá valor no futuro. O Júnior falou aqui, funcional, posso dizer que é teste manual? Nem um pouco. Também não, Júnior. É assim, galera. Testes funcionais são testes de funcionalidade, certo? Então a gente vai testar uma funcionalidade ali, vamos verificar se a página está funcionando, vamos verificar se o layout tá correto, conforme precisa estar. Verificar, por exemplo, se a funcionalidade de search, né, a barra de pesquisa, o buscar, está funcionando corretamente. Isso são funcionalidades. A funcionalidade ela tem esses requisitos, ela tem que cumprir. Tá bom? Agora, testes não funcionais é tudo que não é funcional, é tudo que não é testando funcionalidade. Um teste de performance, onde eu verifico se a página ou se aquela parte do sistema carrega rápido, isso daqui é um teste de performance, é não funcional, não é uma funcionalidade. Testes visuais, né, verificar se a cor está correta ou não tem nada a ver com a funcionalidade, funciona, só que a cor está diferente. Mesma coisa, testes de segurança, testes aí de carga, estresse, né, que são bastante relacionados com performance, também são testes não funcionais, porque você não está testando a funcionalidade. Agora, e teste manual, então? Teste manual é teste funcional ou teste não funcional? Os dois. Você pode testar funcionalmente, você pode testar manualmente testes funcionais e você pode testar manualmente testes não funcionais, tá bom? Então, por exemplo, vamos fazer testes funcionais numa barra de comentário, né? Então, ali no chat, o pessoal vai lá no chat e coloca a mensagem deles. Apertei Enter, foi a minha mensagem, o Manny conseguiu ler, legal, testado, verificado, isso daí é a funcionalidade do campo, tá legal. Isso pode ser automatizado? Sim. Isso pode ser testado manualmente? Também, sim. A mesma coisa nos testes não funcionais. O teste de performance pode ser verificado manualmente? Posso. Eu posso literalmente abrir a página e cronometrar. Se eu quiser, posso até cronometrar o tempo que aquela página demorar para abrir. Né? Obviamente, eu vou usar o browser para fazer isso, né? Porque ele tem essas informações. Mas eu poderia fazer isso. E é um teste manual, de qualquer uma das formas, tá? Mas é um teste manual. Mas eu também posso fazer uma automação que testa isso. Galera, a diferença de teste automatizado para teste não automatizado, ou melhor, teste manual para teste automatizado, é que o teste automatizado ele vai realizar casos de teste, a sua escolha, né, que você decidiu, automatizadamente, né? E os testes manuais vão ser feitos manualmente. Então, qualquer teste que você faz, que você tem que ir lá no sistema e verificar, independente se ele for funcional ou não, é um teste manual, tá bom? Eu sei que confunde um pouco, né, principalmente no começo, mas é um conceito super simples, tá, galera? Não precisa inculcar muito com isso, não. O Júnior falou aqui, entendi. É porque meu chefe falou para eu parar os testes automáticos e testar os funcionais. O que acontece, galera? No mercado, isso é quase como se fosse uma expressão, né? Quando você fala, vai fazer testes funcionais, né? Ele tá falando para você testar a funcionalidade de alguns sistemas, alguns cards, né? E aí ele integra isso ao manual, né? Mas
Não necessariamente, tá? Se a gente for botar na ponta do papel, não é bem isso, mas isso não é um grande problema não, tá, Júnior? É só uma forma de falar mesmo, eu já vi muito QA falando desse jeito. Às vezes, tipo, obviamente o seu chefe deve saber a diferença, é só uma força de expressão. Antigamente era muito falado dessa forma. O Júnior falou que obrigado pelas dicas, meu chefe foi QA muitos anos atrás, ele tem XP. Ah, tá, é isso mesmo, tô aqui vendo suas lives jogando Lego. Jogando Lego? Que Lego? Roblox? Hoje, mas é isso mesmo, viu, Júnior? É normal isso. Os QAs antigos falavam teste funcional, antigamente se falava muito isso. Principalmente quem é mais. Tipo, até mesmo antes de mim, né? Tipo, antes, eu tenho 10 anos de experiência. Antes desse tempo de experiência aí. Né? Tipo, tem uns caras aí que falavam mais ou menos isso. Até porque teste automatizado não era algo comum, né? Teste automatizado, tipo, tá se tornando mais comum hoje, né? Não era todo lugar que tinha teste automatizado antigamente. Então, meio que você chamava teste funcional disso. Não sei se talvez era mais fácil fazer testes não funcionais automatizados de certa forma para os sistemas, mas sei lá.